Bom, vou fazer a demonstração aqui no QGIS sobre cobertura visual, né, utilizando uma das ferramentas aqui que é um plugin dedicado a essa atividade aí de análise de cobertura visual, tá? Cobertura visual nada mais é, ilustrando aqui, né, em função do terreno, é um observador de altura determinada, ele consegue visualizar um alvo, tá? Também de altura que pode ser definida. Tá? Em função do terreno, esse observador ele pode verificar, ver ou não ver, né? Tá? O terreno ele está obstruindo a visualização do alvo. Tá? No nosso caso, a gente vai utilizar aqui o observador como sendo vários pontos de interesse, tá? De uma área que a gente quer estudar, ok? E em que local mais adequado nossa estação rádio ela pode ser colocada, tá? Para que ela tenha efetividade na nossa zona de interesse, tá bom? Então, para isso nós vamos utilizar aqui o QGIS, tá? Alguns plugins do QGIS, tá? É o Lat-Long Tools, outro plugin é o Quick Map Service para criação de mapas base. E um outro plugin é o Visibility Analysis, tá? Então, vou abrir aqui o QGIS, certo? E vou só puxar aqui para o lado. Então, no QGIS, eu tenho aqui no menu Complementos, eu tenho várias opções, né? Então, gerenciar complementos. E aqui eu vou escrever o nome dos plugins, né? Então, Lat-Long Tools. Eu já tenho todos instalados, mas só para você ver aqui onde fica, né? Então, Lat-Long Tools. O outro plugin é o Quick Map Service, certo? Que é para criar mapas base. E o outro plugin é o Visibility Analysis, certo? Esse aqui que é o que vai permitir a criação aí das superfícies da análise de visibilidade, ok? Então, uma vez instalados, tá? Eu vou criar aqui minha mapa base a partir do OpenStreetMap, certo? Vou dar um zoom aqui na região de interesse, próximo aqui a João Pessoa, por exemplo, tá? E agora eu tenho que baixar no site do INPE o dado de altimetria, tá? Então, nesse mapa aqui, nesse site, né, www.webmapit.com.br/INPE Topodata, tá? Tem o Brasil inteiro separado aqui por quadrículas, tá? Onde posso clicar numa quadrícula dessa aqui de interesse e baixar os dados de altitude, tá? Note aqui no canto esquerdo inferior que aparece aí o nome do arquivo a ser baixado, tá? Eu não vou fazer esse download agora, eu já tenho o arquivo aqui já baixado, mas seria esse o procedimento, né? Clicou, vai baixar ele num diretório que você vai saber onde está depois, ok? E esse arquivo você vai usar para carregar lá no QGIS posteriormente, tá? Então, voltando ao QGIS, eu venho aqui, vou carregar aquele arquivo que eu acabei baixando agora, tá? Então, esse é o caminho do arquivo. Se eu quiser alterar o caminho do arquivo aqui, eu indico qual a pasta correta, qual o arquivo, certo? Eu posso colocar o próprio arquivo zipado, não tem problema, não precisa descompactar o arquivo, tá certo? O QGIS já permite fazer isso. E vou mandar adicionar, certo? Uma vez adicionado, note que o arquivo que eu carreguei era dessa região, certo? Da região próxima aqui a João Pessoa, mas ele não apareceu aqui no mapa, tá? Ele apareceu em outro local, tá? Lá dentro do oceano. Isso por quê? Porque o sistema de referência de coordenadas está errado, tá? Então eu tenho que definir o SRC dele para 4326, que é o SRC padrão dessa camada, ok? Uma vez definido, ele vai aparecer
no local corretamente, ok? Então, feito isso, esse é o primeiro passo, tá? O próximo passo é transformar esse arquivo aqui em coordenadas métricas, tá? Então, o WGS84 ele usa coordenadas geográficas, né? Grau, minuto, segundo. Eu preciso transformar isso aqui em coordenadas UTM, tá? Então, para fazer isso, eu vou primeiro saber qual é a zona onde eu me encontro. Então, usando esse plugin aqui do Lat-Long Tools, eu tenho essa função de conversão de coordenadas, tá? Aqui eu não quero converter nenhuma coordenada, eu quero somente saber qual é a zona onde eu me encontro, tá? Então, usando essa ferramenta, eu verifico aqui em UTM qual a zona onde eu me encontro. Então, está aqui 25S, é a zona desse arquivo, ok? Então, guarda aí 25S, ok? Aí, vou em raster agora, certo? Projeções e reprojetar coordenadas, ok? Então, o SRC original é o WGS84, o SRC de destino é o UTM-25S, tá? Se eu não souber qual é o código EPSG, não tem problema, tá? Eu posso vir aqui e escrever Sirgas, que é o datum atual aí utilizado na América do Sul, UTM-25S, ok? E o QGIS ele já filtrou para mim esse SRC, né? Sistema de Referência de Coordenadas, tá? Então esse é que eu vou utilizar para esse arquivo aqui. Então eu vou fazer a conversão. Feita a conversão, ok? Eu posso até excluir o anterior, ok? Que eu tinha carregado, tá? Então esse é o reprojetado, eu vou chamar ele de DEM, que é o meu modelo digital de elevação, certo? Onde eu tenho aqui toda a parte de altimetria já em formato métrico, tá? Não mais em grau, minuto, segundo, ok? Por que isso? Porque o plugin do análise de visibilidade, ele só utiliza coordenadas métricas, tá? Por isso que a gente tem que fazer essa conversão. Então, a partir daí, eu vou usar aqui uma região aqui de interesse, né? Para fins de estudo. Essa localidade aqui, então digamos que eu vou ocupar essa localidade, né? E eu tenho interesse em saber onde eu posso desdobrar meu sistema de comunicações para apoiar em comunicações as tropas que vão estar aqui, tá? Então inicialmente eu vou criar uma nova camada, vou criar uma nova camada temporária, certo? Do tipo polígono, ok? Aqui eu posso dar um nome qualquer para ela, eu vou botar AO aí, que é a sigla de área de interesse em inglês, né? Ok? E vou desenhar o meu polígono aqui nessa área de interesse, tá? Feito isso, eu tenho a delimitação do espaço, certo? Para a área de interesse. Eu vou usar aqui a caixa de ferramentas, tá? Caso não esteja aparecendo esse menu, você pode vir aqui em exibir, painéis, tá? E caixa de ferramentas de processamento, ok? Habilitando isso aqui ou desabilitando, ele vai aparecer ou desaparecer, tá? Caixa de ferramentas. E vou aqui em pontos aleatórios, tá? Então existe uma função no QGIS chamado pontos aleatórios no interior de polígonos. É esse que nos interessa, tá? O polígono é o da camada de área de interesse. Eu vou colocar 100 pontos aleatórios ali dentro, tá? Então ele populou aqui 100 pontos aleatórios dentro da minha área de interesse, certo? E eu vou utilizá-los para começar a usar o plugin de análise de visibilidade. O plugin ele se encontra aqui no menu de caixa de ferramentas também, tá? Então no plugin eu tenho duas abas, né? Então eu tenho uma aba aqui de análise e tenho uma aba de criar viewpoints. Inicialmente eu vou criar os viewpoints,
certo? Então, a partir dos pontos aleatórios, eu vou dizer qual é a camada do modelo digital de elevação que eu tenho, foi a camada que eu criei, está desativada ali, tá? O raio da análise eu vou colocar aqui da minha área de cobertura, certo? Eu vou botar aqui que meu alcance rádio tem 15 km, certo? A altura do observador é a altura de cada elemento desse aqui, então eu vou botar 1,6 metros, que é a altura geralmente de um homem utilizando o rádio, né? A altura do rádio para um homem normal. E a altura do meu target, tá? A altura do target eu posso colocar a altura da minha torre. No caso aqui eu vou colocar um mastro de 10 metros, né? Não é um mastro muito grande, um mastro geralmente comum aí, tá? Então eu vou mandar executar. Esse aqui é um procedimento bem rápido, tá? Ele só criou a mesma camada de pontos, tá? Com outros atributos, tá? Se a gente abrir aqui a tabela de atributos, a gente vai verificar justamente o que a gente programou ali, que é 1,60 m, 10 metros de altura de target e 15 km de raio. Feito isso, nós vamos fazer então a nossa análise de visibilidade, ok? Então eu já tenho o output layer já criado, tá? Eu vou fazer uma análise do tipo binário, que é sim ou não, né? Se ele tem visibilidade ou se não tem, tá? Usar o modelo digital de elevação criado anteriormente e da combinação do tipo, a combinação de múltiplas saídas eu vou colocar como adição, que é uma sobreposta a outra para criar apenas um arquivo, ok? E vou mandar executar. Esse procedimento, para cada ponto criado desse, ele vai fazer uma análise de cobertura 360 graus, ok? Num alcance máximo de 15 km, certo? E em função do terreno ele vai verificar se tem visibilidade ou não. E para cada ponto ele vai sobrepondo uma informação na outra, né? Então se aquele ponto ele consegue enxergar 2 pontos daquele ali, ele vai colocar como 2, 3, assim por diante, né? Então o máximo que eu tenho de valor vai ser 100 e o mínimo 0. Encerrando. Ok, então essa é a amostra final. Então eu tenho aqui um raster criado de 86 o valor máximo e 0 o valor mais baixo, né? Então eu tenho pontos aqui, esses pontos mais brancos, né, significam que eu tenho maior visibilidade em relação àquela minha área de interesse, né, aqueles pontos criados de forma aleatória, tá? Assim eu não consigo fazer uma análise adequada, ok? Então eu vou fazer um filtro, tá? Vou fazer um filtro aqui. Então ajo aqui na camada, vou na camada de estilo, ok? Estilização de camada, e vou criar uma regra aqui de transparência de 0 a 60, ok? Ou seja, de 60 para baixo eu estou descartando, não é meu interesse. Eu quero de 60 para cima, né? Isso significa que esses pontos que foram iluminados, ok? Eles têm no mínimo 60% de visibilidade para toda essa região de interesse. Se eu quiser aumentar mais, 65, ok? 70, ok? Vou aplicar. Então aqui eu já defino os pontos de maior comandamento, onde eu posso colocar um mastro de 10 metros de altura e eu vou ter maior visibilidade em toda a minha área de interesse, certo? Eu posso colocar aqui uma transparência geral e mudar o mapa base. Em vez do OpenStreetMap eu vou botar o Google Satellite, ok? Vou tirar aqui a minha área de interesse, ou vou visualizá-la de outra forma. Em vez de preenchimento simples, eu vou colocar aqui linha simples, com apenas o contorno. Vou mudar a cor, só para ficar um contraste melhor. Ok? Então note que com isso eu consigo fazer uma análise do terreno de uma forma melhor, né? Então
verificando por aqui, eu verifico que aqui eu tenho acessibilidade, eu tenho estradas, né, o corte aqui de vias, né, que permite chegar nesses pontos, e parece ser um ponto de grande comandamento de toda essa área. Tem aqui uma região central, né, mas ela é bastante populada aí por casas, residências, etc. Talvez não seja uma área muito interessante, ok? Tem uma área aqui mais limpa, tá? Então fica a meu critério se eu quero desdobrar dentro da área de interesse ou também fora da área de interesse, ok? Essas regiões aqui também permite ali o desdobrar um equipamento e ter uma boa visibilidade. Se eu quiser verificar o valor, né, eu posso selecionar a camada, clicar aqui no I e ir clicando nesses pontos, certo? Então aqui eu vou verificando o valor, 75, ok? 80, para verificar qual a região de maior pontuação, digamos assim, tá? Em relação às demais. Então aqui, ó, 85, 87, tá? 82. Não, essas regiões aqui parecem ser até mais altas do que aquelas lá do interior, ok? Então dessa forma a gente consegue fazer o desdobramento de meios de comunicações para uma área de interesse, tá? Da mesma forma como eu fiz aqui para uma área de interesse, eu posso fazer para um itinerário, né? Então, determinado itinerário vai ser percorrido por um comboio e eu quero que esse comboio seja atendido por uma repetidora, né? Em que local eu vou desdobrar minha repetidora? Faço o mesmo princípio, faço uma linha do itinerário dessa rodovia e ao longo da linha, né, deve ter uma ferramenta aqui no QGIS para desdobrar, criar pontos ao longo dessa linha que vão servir de pontos de observação e posteriormente eu faço a análise de cobertura visual. Então dessa forma é feito aí a análise de cobertura visual no QGIS.